gente grande, bora estudar sobre citologia. Na aula passada, a gente fez uma introdução sobre o assunto, então a gente viu da onde que surgiu o conceito de citologia, como que ele foi evoluindo ao longo do tempo, a definição de célula atual e quais os diferentes tipos de células conhecidas hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre as estruturas celulares. Só que, já fica o aviso, elas são muitas. Essa aula vai ser dividida em vários vídeos, tá? Pra não ficar cansativa nem pra mim nem pra vocês de assistir. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar exclusivamente sobre biomembranas. A gente vai iniciar nossos estudos falando sobre membrana plasmática, que pode vir com o nome também de membrana celular e em alguns livros ainda de plasmalema. Essa estrutura, ela delimita a célula e tudo que está em seu interior é intracelular e em seu exterior extracelular. Notem que no começo do vídeo eu não falei membrana plasmática, membrana celular ou plasmalema, mas sim biomembranas. Isso foi proposital, porque eu quero desconstruir a ideia de que essa estrutura que a gente vai falar hoje existe só ao redor da célula. Porque, na verdade, nas células eucariontes existem endomembranas, que são responsáveis pela compartimentalização interna que a gente falou na aula passada. Entender a membrana plasmática é entender também como funcionam essas endomembranas e essa compartimentalização interna, tá? O modelo de membrana plasmática aceito hoje é chamado de mosaico fluido e ele foi proposto em 1970 por dois cientistas que o nome eu vou deixar aqui no vídeo porque eu não anotei no roteiro. Ele explica não apenas a estrutura da membrana plasmática, mas também a sua funcionalidade um pouquinho. Vamos entender então a sua composição química para falar então dos mecanismos que a membrana plasmática tem para realizar a sua função. E qual a sua função? Não é só delimitar a célula. A membrana plasmática, ela seleciona tudo que entra e sai da célula, porque tudo que entra e sai da célula tem que passar por ela. Só que não é tão simples entrar ou sair de uma célula. E entendendo a sua composição química, a gente consegue entender o melhor porquê. Isso aqui é uma membrana plasmática. Cada uma dessas estruturas é uma molécula diferente e todas fazem parte da constituição química da membrana. São os fosfolipídios, as proteínas, os carboidratos e o colesterol. Vamos falar de cada um deles um pouquinho. Começando pelos fosfolipídios, eles são uma molécula que a gente chama de anfipática. O que isso quer dizer? Uma parte dela é hidrofílica, tem afinidade com a água, e outra parte é hidrofóbica, ou seja, tem pavor de água. Isso se dá por causa da natureza química dessa molécula chamada fosfolipídio. Então tem a ver com polaridade química, geometria molecular, que a gente não precisa ver nessa aula. É assunto para as aulas de química, mas o que vocês precisam saber é que uma parte dela tem afinidade com a água, é a cabeça, e outra parte tem pavor, é a cauda. E isso vai dar para membrana plasmática com formação de bicamada lipídica, porque as cabeças vão ficar dos lados que são abundantes em água, o meio intracelular e o meio extracelular, e as caudas vão tentar escapar da água, então elas vão se encontrar. E isso dá essa conformação de bicamada para a membrana plasmática. A bicamada lipídica, ela é o que garante fluidez à membrana plasmática. O que isso quer dizer? Se a gente fosse olhar para cada molécula de fosfolipídio que compõe a bicamada fosfolipídica, a gente ia ver a fluidez através do deslocamento de cada molécula. Então, cada fosfolipídio ele pode girar, ele pode ir de um lugar para o outro, ele pode flutuar e fazer um movimento que é carinhosamente batizado de flip-flop, que é quando um fosfolipídio da camada superior troca de lugar com outro fosfolipídio da camada inferior. O colesterol, ele aparece apenas nas células eucariontes animais, mas mesmo assim é importante a gente tratar dele aqui, porque ele tem uma função singular de diminuir a fluidez da membrana plasmática. Sabe aquela amiga que te breca no rolê? É o colesterol. E por ele ser uma molécula gordurosa, ele vai estar ali no meio da bicamada lipídica. As proteínas, elas estão embebidas nesse mar de fosfolipídio e elas vêm com funções variadas. Elas ajudam no transporte de substâncias e na comunicação celular. Existem proteínas transmembranosas que atravessam a bicamada lipídica. E isso pode acontecer 1, 2, 3, 4, múltiplas vezes.
Existem as proteínas inseridas, que não chegam a atravessar a bicamada lipídica, mas estão lá ali intimamente ligadas aos fosfolipídios. E existem as proteínas periféricas, que não chegam a entrar em contato direto e íntimo com a bicamada fosfolipídica, mas estão ali ligadas a ela por alguma afinidade química, tá? As proteínas que atravessam a membrana são as principais responsáveis pelo transporte de substâncias, tanto do meio intracelular para o extracelular e vice-versa. Só que não é tão simples assim atravessá-las. Cada proteína tem uma molécula específica que ela vai ajudar a transportar. Então, uma proteína que faz canal para o íon de sódio, ela não vai servir para transportar íons potássio. Além disso, dessas proteínas que funcionam como portas, existem proteínas que funcionam como bombas. Então, ela cata aquela molécula e joga ela no meio intracelular ou no meio extracelular. Essas proteínas, elas usam energia, a gente vai entender mais para frente o porquê e como, e elas também possuem moléculas específicas que elas vão transportar. E esse papel de transporte das proteínas, ele é super importante porque muitas moléculas que a célula precisa no seu interior não conseguem atravessar a bicamada lipídica. Então, elas precisam desse auxílio das proteínas para conseguir adentrar a célula. E, além disso, as proteínas também ajudam na comunicação celular em conjunto com os carboidratos. Os carboidratos, nós finalmente chegamos nele, ele é o nosso último componente. Ele vem associado a lipídios, formando glicolipídios, ou a proteínas, formando glicoproteínas. E aí os glicolipídios e as glicoproteínas em conjunto formam uma estrutura que a gente chama de glicocálise. E ela é uma estrutura importantíssima para a proteção química, proteção mecânica e proteção biológica da célula, porque o glicocálise ele vai estar externo à membrana plasmática e ele vai participar também do reconhecimento celular. Então, é o glicocálise que vai ser responsável pela adesão de uma célula com outra célula, seja do mesmo tecido, célula adjacente, ou seja uma bactéria ou um vírus. Então, o glicocálise ele faz essa comunicação. Além disso, ele pode ajudar a proteger a célula, impedindo que uma determinada molécula se ligue à membrana plasmática. E por aqui, a gente acaba com a composição química da célula. Claro que no blog, como sempre, vai estar o resumo lá de cada um desses componentes e suas funções. Então, jamais deixem de checar o link na descrição do vídeo. Agora que a gente já sabe da composição química da membrana, a gente finalmente pode falar dos seus mecanismos de absorção e de excreção de substâncias. A gente vai começar pelo mais simples dele, que é o transporte passivo. O transporte passivo ele é chamado assim porque ele acontece sem perda de energia, a favor do gradiente de concentração. O transporte passivo ele engloba a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Difusão, para quem não sabe, é um processo físico-químico que acontece sempre que tem diferença de concentração em algum meio. Sabe quando você pinga uma água ou corante num copo d'água? Ele vai lentamente se espalhando no copo d'água, indo de um lado para o outro, até que toda a água está atingida? Isso é difusão. Por quê? Aquela gota está extremamente concentrada. E ao seu redor, cheio de água, não. Então, o que vai acontecer? Se a gota for solúvel em água, né? Ela vai tender a espalhar as moléculas de tinta para poder igualar a concentração de tinta naquele meio cheio de água. E isso acontece nas células também. Claro, com algumas moléculas específicas. A difusão simples é aquela em que o soluto ou o solvente atravessa a bicamada lipídica. E a difusão facilitada é aquele em que o soluto ou o solvente entra na célula ou sai da célula através de proteínas. Quando se trata da difusão da água, a gente dá o nome de osmose, porque a água é uma substância todinha especial. Além dela garantir a vida no planeta Terra, sua natureza química garante a ela o status de solvente universal. Então, a água ela pode tanto atravessar a bicamada lipídica, quanto usar canais de proteína que para ela são chamados de aquaporinas. E eles são mega importantes porque 90% da água que entra ou sai da célula é por meio dessas aquaporinas. Lembra que eu falei que a natureza sempre tende ao equilíbrio?
O transporte passivo ele acontece graças a isso. Então existe uma célula e uma concentração de substâncias no seu interior e outra concentração diferente de substâncias no seu interior. É isso que vai fazer uma substância sair ou entrar dela. É mais simples de explicar isso falando da osmose. Então vamos entender a osmose. O que acontece? Se uma célula está inserida no meio de maior concentração de solutos do que seu interior, ela está no meio hipertônico e ela perde água por osmose. Então existe uma quantidade muito maior de água aqui dentro do que aqui fora. Naturalmente, a água que está aqui dentro vai tentar sair para tentar igualar essas concentrações. Quando a célula está no meio de concentração menor que seu interior, ela está no meio hipotônico e ela ganha água por osmose. E caso a célula esteja num meio em que a concentração está igual ao seu interior, simplesmente não acontece osmose, a gente chama esse meio de isotônico. Para facilitar, lembra sempre do que eu mencionei antes, de que a natureza tende ao equilíbrio. E tudo isso que eu falei ocorre sem perda de energia, porque as moléculas elas vão seguir o gradiente de concentração. Se tem de mais de um lado e pouco do outro, ela vai para o lado que está pouco para tentar deixar todo mundo feliz. Entendeu? Agora, o transporte ativo é contra essa tendência natural das moléculas. Uma substância que está em excesso, ela vai ficar mais em excesso ainda. É contra o gradiente de concentração. Então, a substância vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E para isso vem aquelas proteínas que eu mencionei que funcionam como bombas. Então, como é que acontece? Elas precisam utilizar a energia fornecida pela quebra da molécula ATP. Molécula ATP é uma espécie de bateria da célula. E aí, através dessa energia fornecida por essa molécula, essa proteína consegue ou expulsar ou absorver determinada substância contra o gradiente de concentração. Um exemplo dessa proteína é a famosa bomba de sódio e potássio, que se vocês quiserem pode ter uma aula só dela, porque eu sei que pode ser bem complicadinho essa parte de transporte transmembrana, principalmente quando se fala de gradiente de concentração. Então esse é o transporte ativo, porque ele precisa de perda de energia da célula para poder acontecer. Agora, há situações em que a célula precisa absorver ou excretar uma estrutura grande, que não pode passar pela bicamada lipídica, não pode passar pelas proteínas. E aí vem os processos de endocitose e exocitose. Endocitose é quando a célula está trazendo para dentro, exocitose é quando a célula está transportando para fora. Existem dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é quando a célula quer absorver um corpo sólido. O citoplasma da célula é projetado para fora, engloba esse corpo que ela quer absorver e, através de vários processos bioquímicos, consegue digerir esse corpo e, agora com moléculas menores, ele consegue adentrar pela membrana plasmática e chegar ao citosol. A pinocitose é quando se trata de substâncias fluidas, líquidas. E então, em vez do citosol e da membrana plasmática se propagar para fora, eles fazem uma invaginação para dentro e englobam essa substância fluida. E, gente, existe uma série de diferenças entre esses dois processos, fagocitose e pinocitose. Não é só célula para fora, célula para dentro. Então, a forma como o corpo está interagindo com a membrana e a forma como a membrana responde são diferentes, quimicamente falando. A gente não trata disso no ensino médio, mas só por desencargo da consciência. Já a exocitose, que é quando a célula quer colocar alguma coisa para fora, o que acontece? Lá dentro do citosol, a gente na próxima aula vai falar sobre citosol, é formada uma vesícula. O que são vesículas? É como se elas fossem bexigas, cheia daquilo que a célula quer excretar. Aí essa vesícula caminha até a membrana plasmática, funde-se a ela e lá se abre para o meio extracelular. Isso acontece muito em glândulas exócrinas, como as glândulas salivares humanas. E finalmente a gente terminou a nossa aula de biomembranas.
Qualquer dúvida, vocês coloquem no comentário. Esse é o terceiro vídeo que eu fiz, eu já tô exausta. Eu não sei se ele tá 100% coerente, mas eu estou à disposição de vocês no comentário. E na próxima aula, a gente vai falar sobre citosol, citoesqueleto e parede celular. E hoje, toda vez eu trago uma aplicação científica real daquilo que a gente falou. O tema eleito foi justamente a osmose, porque eu acho que é o assunto mais difícil de todos. É mais uma experiência do que uma aplicação científica super séria e engajada no meio acadêmico. Mas, pelo menos, é uma coisa que vocês podem fazer em casa, vocês podem se sentir muito mais próximos da teoria. Então, tu pega um tomate, ou qualquer outro vegetal, pode ser uma batata, pode ser uma maçã, e você corta em 3 partes. Eu escolhi 3 partes porque eu usei 3 meios diferentes de concentração. Mas você pode fazer a experiência que você quiser. Você pode utilizar açúcar, você pode utilizar água gelada, água quente e por aí vai. Eu escolhi a água normal da torneira, a água da torneira com sal e água nenhuma, só o sal em cima do tomate. E eu esperei e deixei um tempo lá. O tomate que estava só com sal, ele perdeu água. Por quê? Tinha sal demais no meio extracelular e sal de menos no meio intracelular. O que a natureza muito sábia fez? A água sair de dentro do tomate para poder diminuir a concentração de sal no meio extracelular. Então, o tomate perdeu água por osmose. Já a segunda experiência, em que está só na água pura, o que aconteceu? Tinha água demais fora, pouca água dentro. A concentração de água estava muito maior no meio extracelular do que no meio intracelular. A natureza muito sábia fez a água migrar para o interior das células do tomate, fazendo ele inchar. Graças à parede celular do tomate, que a gente vai falar na próxima aula, ele permaneceu intacto, mas a gente pode ver que a curvatura dele mudou, o que mostra que ele está inchado. Já o terceiro tomate, que estava numa misturinha de água salina, ele ficou praticamente igual. Isso porque eu coloquei uma quantidade proporcional de sal e água. É como se a osmose tivesse se estabilizado. É isso, tentem fazer em casa. Lá no Instagram eu recebo todas as experienciazinhas. Podem me marcar nos stories que eu tô doidinha pra ver. Tá bom? É isso, até semana que vem.